Dia, boa noite aí, pessoal. Obrigada pela presença. Bom, vou primeiro aí me apresentar. Tá todo mundo me ouvindo, certo? Ok, obrigada, Ricardo, pelo retorno. O Eric, o José. Ai, que bom que agora o som tá ótimo. Beleza, vamos lá. Meu nome é Alice Porto, tá? Eu sou contadora, formada pela PUC Minas, sou mineirinha aqui de BH, e eu tenho experiência em bolsa, né? Eu comecei a investir na bolsa e realmente fiquei ali fascinada com o mercado de renda variável, com todos os conhecimentos, análise técnica, análise fundamentalista, comecei a me envolver na questão de bolsa e eu tinha aí também os meus negócios, né? Eu tenho uma empresa familiar aí que está há 40 anos no mercado, e, em paralelo, comecei a investir na Bolsa. E senti a necessidade, quando foi chegando próximo a abril, eu acredito que todo mundo está com essa sensação que eu tive aí há 12 anos atrás, né, há 11 anos atrás, de quando foi chegando o IR da Bolsa, eu me vi na obrigação de entender como que funcionava, para que eu caminhasse correta com as minhas coisas, principalmente porque era sócia de uma outra empresa, e normalmente quando a gente é sócio, você não pode nem arriscar ter problema em algum CPF, né, no seu CPF, e a partir daí, é, eu busquei um contador que pudesse resolver isso para mim e percebi que o contador não conhecia as notas de corretagem, não entendia das operações que eu estava fazendo, e através de contatos nas corretoras, com os corretores, percebi aí a necessidade do mercado de haver uma contabilidade que fosse especializada nos investidores de bolsa, que conhecesse do mercado, que soubesse como proteger esse investidor no mercado. Foi aí que a Irinvest nasceu, há 11 anos atrás, agora em abril completo 11 anos, e nesse percurso todo aí de mais de uma década, a gente sempre já atendeu mais de milhares de investidores, sempre com foco em renda variável. Então, todos os tipos de situações que o investidor de bolsa pode ter em relação à Receita Federal, em relação a estar se regularizando, em relação a não cair na malha fina, a gente já passou por todo tipo de situação, já resolveu todo tipo de situação de investidor que chegou aqui, e o conteúdo vai ser todo baseado nessa experiência que a gente adquiriu nesses anos todos. Então, vocês podem ter certeza, vocês estão aí no lugar certo, com a pessoa certa, para poder resolver o IR da Bolsa para vocês. Vamos lá. A primeira, não, deixa eu explicar primeiro todos os itens que vamos falar na palestra, tá? A princípio, nós vamos começar aí com o ciclo fiscal, que seria como que funciona a visão da Receita Federal em relação às suas operações. Depois a gente vai aí para entrar um pouco em cálculos, que seriam as operações que são em cima das operações que você realiza, né? Com um percentual, vamos falar dos percentuais de IR, as isenções do IR, né? Um assunto que interessa para todo mundo, aproveitar a brecha legal da isenção, aproveitar o benefício da isenção que existe na legislação e falar também dos prejuízos, como acumular esses prejuízos, como compensar esses prejuízos na virada do ano, se isso pode ser compensado. Depois a gente vai para a parte de cálculo mesmo em si, em 5 passos, vamos passar rapidamente aí como que os cálculos são feitos. A gente sabe que existem softwares, calculadoras no mercado que fazem isso de forma automatizada, mas é importante que você entenda como que esse cálculo é realizado ali dentro do software, para você saber efetivamente de onde vem aquele R a pagar, como que chegou naquele prejuízo acumulado. Em seguida, a gente vai dar aí uma dica de planejamento tributário, e depois nós vamos falar aí da proteção real do investidor. O que seria essa proteção? A declaração anual. É ela que todos os problemas com a Receita Federal. Então, essa parte de declaração anual, ela é extremamente importante e a gente vai fazer aí um passo a passo de tudo que tem que ser
observado com muita cautela na declaração para que o investidor esteja seguro, esteja tranquilo e possa ficar focado nas suas operações e tranquilo de que cumpriu as suas obrigações para a Receita. Mais para o final aí, nós vamos falar aí de uma dica em relação à notificação da Receita, que seria quem não está ainda regularizado, caso receber alguma notificação, como que tem que proceder, e aí depois nós vamos finalizar aí explicando como que a IRA Invest pode resolver todo esse processo moroso. Como disse o Joel na palestra dele, realmente é um processo moroso, né? A documentação, o cálculo, a conferência, a declaração anual, as dúvidas, né? São várias etapas. Como que a IRA Invest pode resolver isso para você da melhor maneira que existe no mercado, da maneira mais prática, com um custo excelente aí, menos de R$ 100 por mês, você tem toda a assessoria com, inclusive, declaração anual. Mas vamos lá à primeira etapa, que seria o ciclo fiscal. Podemos aí seguir no ciclo fiscal, pessoal? O áudio continua ok? Minha entonação tá boa? Só lembrando aí que o Adriano Linhares, ele é o nosso gestor de negócios aqui na IRA Invest, ele está aí participando do chat, caso vocês tenham alguma dúvida aí, que durante a palestra eu não tenha resolvido, vai jogando aí que ele vai tentando esclarecer, vai tentando orientar vocês aí, pelo menos de forma superficial, gente, até mesmo se no final da palestra, até o final, a gente não conseguir responder todas as dúvidas, a gente vai deixar um canal aberto aí, para que vocês possam estar esclarecendo tudo. Tá bom, Ednei, Augusto? Mais alguém aí, pessoal? Tá tudo bem? Vamos começar? São agora 20h22, vamos em frente, Josélio, sempre em frente. São 20h22, como a gente perdeu um tempinho aí em configuração, peço até desculpa para vocês, mas palestra ao vivo de vez em quando vai acontecer. Josélio, vai durar até às 21 horas. 10 para as 9, eu vou abrir para poder pegar as dúvidas mais importantes do chat, e aí a gente finaliza às 9. Então, a gente vai conseguir passar esse conteúdo de qualidade aí para vocês até às 9. Vamos lá, então. Como é que funciona o ciclo fiscal? Como é que a Receita Federal enxerga você, trader? Quem é o trader? Trader é aquela pessoa que opera na bolsa. A partir do momento que você comprou uma única ação na bolsa, você já pode ser considerado um trader. Existe o trader do perfil aí mais conservador, que compra para buy hold, para poder esperar um tempo. O trader que gosta mais de swing trade aí, das operações comuns. Tem o trader que opta pelo day trade, né? Mas vocês, todos investidores aí no nosso ciclo fiscal, são chamados de trader. A partir do momento que você entra na bolsa, você já é esse personagem. E para você operar na bolsa, né, você tem que se associar a uma corretora, a um banco, para que você consiga fazer as suas operações e gerar as suas notas de corretagem, que é o documento que formaliza ali as suas compras, as suas vendas na bolsa de valores. É como se fosse aí, vamos dizer aí, no nosso dia a dia, como se fosse uma nota fiscal, né? Quando você compra um produto, você recebe uma nota fiscal, e se você tem uma empresa, quando você vende um produto, você tem uma nota fiscal. Então, é através dessa nota fiscal, que ali no ciclo fiscal, nas operações de bolsa, é chamada de nota de corretagem, esse é o documento fiscal das suas operações. E aonde que a Receita Federal entra aí? Aonde que ela está com esse binóculo aí de olho no trader? A Receita, em primeiro lugar, a partir do momento que uma nota de corretagem ela é emitida, quando você faz uma venda, quando você faz uma compra, você não tem o IRRF. O que é IRRF? Imposto de renda retido na fonte. A corretora, o banco, né, essa instituição que você escolheu para intermediar as suas operações na bolsa, ela é obrigada a, na nota de corretagem, reter um percentual pequenininho aí de 0,005 para operações comuns e 1% para operações day trade. Ela tem essa obrigação
Ela faz isso em todas as operações de investidores. Quando você faz uma venda, ela retém esse RRF e repassa para a Receita Federal. A Receita Federal, a única informação que ela tem, a princípio, sua, investidor de bolsa, das suas movimentações, é esse IRRF. E como ela tem esse recolhimento que a corretora passou para ela não sabe se você teve lucro, ela não sabe se você teve prejuízo, ela sabe que você está operando, porque teve ali a retenção do IRRF. E aí ela aguarda o momento da declaração anual, ali a renda variável da declaração anual, para você informar quais foram os seus resultados em relação àqueles IRRFs que foram retidos na nota de corretagem. Por isso que ali no princípio da palestra, eu já dei a dica para vocês que a proteção do investidor é a declaração anual de imposto de renda. Então, não basta você ter um software, você ali se especializar no manuseio do software, você ter os resultados, você pagar o IR. Isso não basta. Se isso não for preenchido de forma correta em todos os campos da declaração anual, que são obrigatórios ter os dados da Bolsa, você não está protegido da Receita, porque é ali, através da sua declaração, que a Receita vai saber se aquele RRF retido de swing trade, operações comuns, né, também chamadas de operações comuns, ou de operações day trade, o que que aquilo te gerou de prejuízo, de lucro ou até mesmo de lucro isento. Então, pessoal, a hora é agora. Para vocês se sentirem seguros, é a declaração anual com os dados corretos do cálculo das suas operações que vai te proteger da Receita Federal. Alguém tem alguma dúvida por agora em relação à declaração? Eu vou estar só dando uma olhadinha aqui em algumas perguntas, né? O José lembrou aqui para poder aguardar um pouco as perguntas específicas, porque eu vou entrar em assuntos mais técnicos que provavelmente já vão estar esclarecendo para você essas perguntas, tá? Então, vamos lá. Quais são os riscos que você corre quando você opera na bolsa? Pessoal, eu vou passar um vídeo aqui, ele é muito rápido, tá? Mas já vou resumir para você. Entrou na bolsa, a Receita já sabe que você está lá pelo IRRF. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, tive um retorno aí que parece que o som falhou. Em resumo, a gente pode dizer que entrou na bolsa, a Receita já sabe que você existe e você tem obrigações com ela. Não importa se você está tendo só lucro isento, se você operou menos de 20 mil. Quando você tem lucro isento, o que te isenta é somente do pagamento do IR. Mas isso não te isenta de informar na declaração anual qual foi o seu resultado isento. Se você teve prejuízos, e aí você está pensando, pô, eu só perdi, não vou precisar colocar nada na declaração, porque eu não tive DARF, eu não tive nenhum IR, eu não tive guias para pagar. E aí você está extremamente enganado. Vou listar aqui para vocês algumas situações de investidores que chegam até nós com prejuízos acumulados. Só prejuízo. O cara não teve lucro em nenhum mês. Talvez ele possa ter tido lucro numa operação, em outra, mas no cálculo do mês, que é o que tem que ser feito, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ele não teve lucro. E aí ele não fez a declaração, achando que não tive lucro, não preciso declarar, não paguei IR. E passou aí 2, 3 anos, que é mais ou menos o tempo que a Receita demora
para começar a fiscalizar, tá? Ela tem até 5 anos após o envio da declaração para te fiscalizar. Então, por exemplo, a declaração que vai ser enviada agora em abril de 2018, até abril de 2023, a Receita pode te fiscalizar, mesmo que essa declaração é referente a 2017. E aí esse cara recebeu na casa dele, né? Esse cara não, vários investidores que já chegaram até nós nessa situação. Uma DARF com um valor ali absurdo de IR para pagar, além do valor absurdo, com uma multa grande, né, e os juros, que isso tudo é calculado em cima da legislação para poder atualizar a DARF. O Joel falou muito bem em relação a esses juros e essa multa na palestra dele, que é altíssimo, que não vale a pena você atrasar. E aí, como a Receita considerou que esse investidor aí que teve só prejuízo, como ela arbitrou que ele teve um lucro X, ela já gerou um IR e mandou para ele e o cara pagou. Cometeu o erro de pagar, porque, na verdade, ele teria como se defender na Receita, né? Falando que ele teve só prejuízos através de retificação da declaração, que é um trabalho que a gente também faz. Então, não se enganem. Lucro isento, prejuízo e lucro, né? Que aí todo mundo acha que realmente tem que entregar a declaração. A questão toda é o lucro isento e o prejuízo, que o investidor fica ali na dúvida se isso tem que estar na declaração ou não. Tem que estar, pessoal. A Receita, ela só vai saber se você teve prejuízo e não vai te multar, só vai saber se você teve lucro isento e não vai te multar, só vai saber que você teve lucro real e que você quitou os IRs através da declaração anual. Então, é ela, com os dados preenchidos corretamente, que vão te proteger de qualquer notificação irregularidade na Receita. E essas irregularidades, elas podem, né, travar sua conta no banco, elas podem bloquear o seu CPF, e aí teve um caso do investidor aí, há uns 2 anos atrás, que o cara estava, assim, de viagem marcada para o exterior, e o passaporte dele simplesmente travou, ele não conseguiu visto, porque lá na Receita Federal viram o CPF bloqueado, e era por causa de operações na Bolsa que ele não preencheu corretamente na declaração anual. Teve um ano que ele preencheu e enviou com os dados errados, e o outro ano ele nem preencheu. Então, para evitar esse tipo de transtorno, tem que estar em dia com a Receita. Vamos aí, então, falar sobre como que funciona esses cálculos, né? Porque uma vez é que a declaração que te protege, que é uma declaração feita de forma correta, e aí fica o alerta, pessoal, o contador comum, mesmo você entregando, de repente, ali os cálculos da calculadora para ele pode ter, ele normalmente tem muita dificuldade de preencher esses dados na declaração, porque não se trata só dos resultados mês a mês, por operação, por tipo de operação, né, por tipo de mercado, se foi day trade ou se foi operações comuns, tem aí os lucros isentos, tem aí os dividendos, nós vamos falar isso lá na frente, na declaração, mas a importância dela estar correta, com os dados corretos, começa aqui, nas operações, nos cálculos, mas a finalização dela, a segurança real é lá na declaração. Então, vamos entrar aí um pouquinho nas operações. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu já falei até agora, que seriam os riscos com a Receita, que seria a questão ali do lucro isento, José, nós vamos entrar aqui agora, tá? Que é na isenção de R, nas operações. Fernando, esse compartilhamento de grupo do WhatsApp, não entendi o que você gostaria, mas, Adriana, ajuda ele aí na moderação. Beleza? Quem estiver gostando, dá um joinha aí no vídeo. Ótimo. Vamos lá. Vamos para frente. Como que funciona, primeiro, o percentual de R, a isenção e a compensação dos prejuízos? Esses 3 pilares aqui são os pilares que são considerados para o cálculo do imposto de renda. Então, inicialmente, a gente tem as operações comuns, as operações day trade e os fundos de investimento imobiliários.
Essas três operações, elas são distintas para efeito fiscal. Os percentuais delas são distintos, a compensação de prejuízo é só entre elas, operações comuns, que é o swing trade com swing trade, day trade com day trade, fundo de imobiliário com fundo de imobiliário. Então, a partir desses três naturezas de operação, vamos explicar aí o que cada uma tem de IR, o que cada uma tem de recolhimento e de prejuízo. O day trade, ele é mais simples da gente poder chegar na tributação, ela é 20% sobre o lucro das suas operações, então ali através da nota de corretagem, que já é abatido todas as taxas, né, de emolumento, liquidação, a taxa de corretagem da corretora, através ali do líquido da nota de corretagem, provavelmente é em cima daqueles 20% que você vai pagar o imposto de renda. E aí, lembrando, pessoal, mais uma vez, que o cálculo do imposto de renda, ele é mensal. Então, por exemplo, se no dia 1º de fevereiro você teve um prejuízo de 5 mil, no dia 5 de fevereiro você teve um lucro de 10 mil, até então no mês você está acumulando 5 mil de lucro. E aí lá no dia 20 de fevereiro você teve mais um lucro de 10, e você não fez mais nenhuma operação no mês. O seu mês encerraria ali com um resultado fiscal de lucro de 15 mil. E aí o que você tem que ver é o seguinte, desse lucro de 15 mil, o que foi day trade é 20%. O que foi de operações comuns, a gente vai ver aqui agora, o que for de fundo de investimento imobiliário também é 20%, e o que for de operações comuns, você tem que fazer uma separação. Você tem que separar o que é mercado à vista e o que é opções, termos, mercado futuro, índice, né? ETF, os mini índices aí. Por que você tem que fazer essa separação? Porque a isenção de IR, quem me perguntou aí foi o José, né, José? Para mim entrar mais aí no assunto da isenção. Deixa eu ver se foi ele mesmo. Lucro isento, isso mesmo, José Hélio. Esse lucro isento, que é muito importante a gente estar aproveitando o máximo da isenção, porque se você tem essa isenção, por que não aproveitá-la? Mas você tem que aproveitá-la da forma correta, conforme a legislação permite. Esse lucro isento, ele é só para operações comuns e só mercado à vista. Ele não vale para opção, ele não vale para termo, ele não vale para mini índice, mercado futuro e nem ETF. E dentro dessas operações comuns, mercado à vista, quando a sua compra, na verdade, quando as suas vendas no mês são abaixo de 20 mil, tá? Tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. O seu IR é zero. Você não precisa pagar IR. Mas isso não te isenta de fazer a declaração anual informando qual que é o seu lucro isento. Eu vou estar lembrando isso várias vezes aqui na palestra, para que vocês fixem que o que realmente protege o investidor é a declaração anual. E aí, por quê? Mas por que eu tive lucro isento? Eu não tenho que pagar imposto. Por que a Receita quer saber desse meu lucro isento? Voltando lá atrás, no IRRF, a Receita só tem esse IRRF. Ela não sabe se você teve lucro, ela não sabe se você teve prejuízo, ela não sabe se você teve lucro isento. Se você não informar para ela, ela pode te multar, ela pode arbitrar que você movimentou X, então você deve ter tido um lucro de X e te multar. E outra coisa importante, por que a Receita Federal ela pode fazer isso, tá? Por que ela está amparada legalmente a multar uma pessoa que não informou ali os seus rendimentos, os seus resultados, que sejam positivos, negativos ou isento? Por que se essa pessoa não informou isso na declaração, qual que é o aparato legal que a Receita tem para te multar? Todo cidadão tem que informar a variação patrimonial na declaração anual. Então, se você teve um lucro isento, ele é uma variação patrimonial. Então, você tem que informar. Se você teve prejuízo, isso é uma variação patrimonial. Então, você tem que informar. Se você teve lucro, é uma variação patrimonial. Você tem que informar.
Então, a partir do momento que você começa a operar na Bolsa, a sua primeira nota que apareceu, IRRF, é o seu carimbo de acabou, você não é mais isento de declaração anual com a Receita. Então, se você é aposentado, se você é isento porque sua renda anual é abaixo da renda que é exigida para poder fazer declaração, você perde todas as isenções de declaração. Primeira nota de corretagem com IRRF, que é retido ali pela corretora, já é o seu carimbo. Pá, você é obrigado a fazer declaração anual, certo? E aí, voltando aí nas operações comuns, se você comprou e se você, as suas vendas no mês foram acima de 20 mil. Aqui, gente, está escrito compra e venda, porque tem muita gente que acha que são todas as operações no mês. E não, são as vendas das operações comuns do mercado à vista. Se elas foram acima de 20 mil, e aí você vai ter que pagar 15%. Esse 15%, então, ele vale para as operações comuns, desde que você tenha vendido, movimentado vendas no mês acima de 20 mil. Se foi abaixo de 20 mil, só operações comuns, mercado à vista, aí você pode usufruir da isenção. Os softwares que existem aí no mercado, inclusive nós trabalhamos com software também, eles já fazem essa distinção para você, mas qual que é a importância de você, no planejamento dos seus traders, das suas estratégias de mercado, saber dessa tributação, é para que você entenda qual que é o seu custo real da operação, qual foi o seu lucro real da operação. Porque em qualquer negócio, gente, seja ele bolsa, seja ele sua empresa, seja ele a sua movimentação de profissional liberal, seja ele até mesmo seu emprego assalariado, você tem que contrastar os seus custos com os seus rendimentos, para você ver se você está fechando positivo. E na bolsa também é assim. O IR, ele é um custo. O cálculo do IR, a declaração anual, também é um custo que você tem que colocar, pesar ali, você tem que fazer uma planilha, né? O que eu sugiro é que faça uma planilha com tudo isso para que você realmente saiba qual operação está te dando um melhor resultado, qual estratégia escolhida que está tendo um melhor retorno para você, investidor. Agora a gente vai passar a questão da compensação dos prejuízos, que é muito importante. O Edson fez uma pergunta aqui: a isenção do lucro é sobre até 20 mil de venda ou de lucro? Edson, é até 20 mil de venda, tá? Essa pergunta, mesmo que eu fale aqui na palestra, eu repeti 2 vezes isso, mas é confuso. O investidor, ele confunde um pouco isso. Então, dentro do mês, se você vendeu a soma de todas as suas vendas, foi abaixo de 20 mil, aí você pode usufruir da isenção, mas lembrando, só para operações comuns do mercado à vista, tá? Você não tem esses 20% para vendas no mês acima de 20 mil e nem opção termo mercado futuro, muito menos day trade e fundo de investimento imobiliário. Outro ponto importante: os prejuízos anteriores só podem ser compensados com lucros das operações de mesma cor. O que seriam operações de mesma cor? Operações comuns, você só pode compensar prejuízo com operações comuns. Ah, mas aí no mês eu tive um prejuízo de day trade de 10 mil e tive um lucro de operações comuns de 5 mil. Posso abater esse prejuízo de day trade de 10 mil nos lucros das minhas operações comuns de 5 mil? Não, não pode. Você vai ter que recolher o IR sobre essas operações comuns, caso você tenha vendido acima de 20 mil. Se você vendeu abaixo de 20 mil, você vai ter um lucro isento e vai informar na declaração anual esse lucro isento. E o day trade, o seu prejuízo de 15 mil, ele vai ficar acumulado para que você possa compensar futuramente
com outras operações de day trade que você tiver lucro. Então, atenção, compensar futuramente. Pode acontecer de você estar atrasado aí com a sua contabilização das operações de bolsa, que tem que ser feita mensalmente, exatamente para isso, para que você saiba o que você pode compensar no mês seguinte ou não, para que você saiba quais foram os resultados das suas estratégias na bolsa. E, às vezes, a pessoa teve ali no mês de, vamos falar só de operações day trade, tá? Mês de março, ela teve aí um prejuízo teve um lucro de 10 mil, em abril ela teve aí um prejuízo deixa eu ver, em março ela teve um lucro de 10 mil, em abril ela teve um prejuízo de 15 mil. Ah, mas então eu posso compensar esse prejuízo de 15 mil de abril, que é muito maior do que o meu lucro de 10 mil de março. Não, não pode. Em março você vai ter que recolher o IR referente a março, e os 15, com multa e juros, porque você não recolheu lá dentro do prazo, o prazo é até o último dia útil do mês subsequente às operações, e os 15 mil de prejuízo que você está, ele vai ser compensado somente nos meses seguintes, tá, pessoal? Então, vou voltar isso aqui, porque quem está atrasado com a contabilização tem que estar atento a isso. Os prejuízos anteriores só podem ser compensados com lucros de operações da mesma cor e os prejuízos anteriores, tá bom? Você não pode compensar o prejuízo que você teve, o lucro que você teve lá atrás com o prejuízo que você está tendo agora. O lucro lá atrás você tem que recolher o IR, e o prejuízo de agora você só compensa ele no futuro. Vamos falar agora aqui um pouquinho de renda fixa. Antes de começar a renda fixa, vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas para ver se a gente pode esclarecer rapidamente aqui. Renato, day trade, não importa o tipo de operação, você vai somar tudo, é tudo na mesma cesta, tá? Então, você pode somar os prejuízos e lucros de índice, dólar, qualquer ação comum, qualquer coisa. Falou que é day trade, você pode compensar ali que está na mesma cor, ó. Vou voltar aqui para você. Então, aqui, ó, day trade, não importa, eu nem detalhei o tipo de operação. Falou que é day trade, você compensa. Você paga IR de 20 e você compensa entre eles, ok? O IR isento não vale para day trade, José Hélio. Ele só vale para as operações comuns. Observe aqui que no nosso esquema, para você estar isento, você tem que seguir esse caminho aqui, ó. A sua venda tem que estar abaixo de 20 mil, você tem que ter operado no mercado à vista e somente operações comuns. Só esse caminho aqui te dá o direito à isenção. Em relação à pergunta de José, gente, tem muitas perguntas aqui. Eu estou escolhendo as que estão falando sobre o tema, tá? E as que, de repente, eu já falei, mas que vale a pena a gente poder reforçar para que fique claro para vocês o conteúdo. Em relação ao imposto retido, que eu não falei aqui, aqui, ó, por exemplo, nesse R de 15% que você vai pagar aqui, vamos supor que teve um lucro de 15 mil, tá? Nessas operações comuns, e aí você vai pagar um IR de 15% sobre esse lucro. Na hora de fazer o cálculo da DARF, todo o IRRF retido é abatido desse lucro, tá? Desculpa, é abatido do imposto a pagar, porque você já recolheu ele lá atrás através da retenção da corretora. Então, quando a gente fala aqui 15%, desses 15% aí, a gente abate o que foi IRRF retido, tá? E aí, se virou o ano com IRRF retido, informando certo na declaração, a gente aproveita ele no ano que vem também. Se não informou, a gente tem o serviço de retificação de declaração para poder regularizar, né? Isso aí que ficou para trás.
Tá chegando aqui pergunta de exterior, como declarar, como tratar a variação cambial. Evandro, essas operações que são efetuadas no exterior, elas se tratam de remessa para o exterior, elas vão fugir dessa tributação aqui. Aí já é uma coisa mais específica, pode entrar em contato com a gente, tá? Que a gente pode, de repente, estar fazendo essa declaração para você, se você tiver interesse, mas ela foge um pouco da renda fixa. Bom, beleza. As outras perguntas aí, eu preciso avançar no tema, pessoal, como a gente começou um pouquinho tarde, já faltam 10 minutos, eu falei que eu ia tirar 10 minutos de dúvida, né? Eu vou avançar no tema, e aí vou pegar as dúvidas mais relevantes, de qualquer forma, o nosso contato vai estar aí para vocês estarem encaminhando aí a necessidade que vocês têm aí de suporte de IR, tá? A gente tem diferentes planos para diferentes perfis e até serviços avulsos, se for necessário, porque o importante é você operar na bolsa, tranquilo, focado, atento às oportunidades e deixa que o IR a gente resolve para você. Se você quiser tomar a frente aí, não, eu já tenho a calculadora, eu quero resolver meu IR, eu tenho esse tempo disponível, eu tenho essa paciência, e eu sou mais autodidata, e se você optar por isso, a gente tem também o plano só da declaração anual, tá? A gente aconselha a estar fazendo a declaração com a gente, que sabe exatamente todos os itens da declaração que tem que ser preenchidos, porque você corre sério risco na hora que você passa isso para um contador comum. A renda fixa, gente, só falando rapidamente sobre ela, ela não é o nosso foco, a nossa contabilidade é renda variável, e a renda fixa, ela tem esses percentuais aqui, que vai depender do tipo de investimento que você fez. Se ele for um investimento de curto prazo, você vai ter esses totais de alíquota aqui, que vai depender do prazo de investimento, tá? Você tem esse imposto é semestral, a diferença você paga com a alíquota complementar, isso tudo é retido na fonte, tá? E se for fundo de renda fixa a longo prazo, as alíquotas são essas aqui, também com o imposto semestral e a alíquota complementar, tá? Os fundos classificados como ações não têm esse imposto semestral, tá? Seriam só os fundos de renda fixa e renda fixa a longo prazo, não classificados como ações, tá? A renda fixa, em resumo, você não precisa preocupar com o IR dela, porque ele é todo de responsabilidade da administradora que administra esse fundo. É ela que vai reter já no seu resgate todo o IR ou no imposto semestral, ela já vai reter isso para você e vai abater do seu valor lá no fundo. Então, você não precisa preocupar com isso. O que você tem que preocupar com renda fixa é solicitar o informe e preencher ele corretamente na declaração anual. Isso aí o contador comum, ele consegue fazer. Isso aí o contador comum, a gente consegue fazer, né, a parte de bolsa mesmo, os resultados de bolsa, é que realmente são mais complicados. Vamos avançar aí, senão não vai dar tempo. As operações, como é que funciona aí o cálculo em 5 passos, tá? O Joel falou desse passo a passo aí na palestra dele, né? Então, a princípio seria as notas de corretagem em formato Sinacor. Você pode solicitar esse formato na corretora. O formato que é o melhor formato para importação, tá? Outros formatos, alguns são aceitos, outros não são aceitos. Afinal de contas, hoje a tecnologia está aí para fazer essa importação. Então, o formato Sinacor é que permite a acertabilidade da importação dos dados corretos. O passo 2 seria você tem que conferir essa importação, tá? Você tem que dar uma olhada no seu extrato, todas as notas de corretagem que estão lá, se essas todas foram importadas, porque o que pode acontecer? O programa da corretora pode dar um pau e na hora de gerar o arquivo das notas de corretagem, faltar uma nota, duas notas, na hora que você importar no programa que você vai usar, na hora que você for mandar para Ir Invest, que vai resolver tudo para você, você não vai precisar preocupar com o programa, né? É muito mais prático, mas isso é de perfil para perfil, tá, gente? O importante é vocês saberem. Tem uma empresa especializada há mais de 10 anos que trabalha só com IR de bolsa. E para você ter tudo resolvido é menos de R$ 100 por mês. É um valor que realmente, para você que deu um passo para investir, se você já deu esse passo, você está nesse nível de que R$ 100 por mês para ter um suporte de IR e você ficar focado em bolsa é um super investimento.
Então, esses extratos você tem que conferir, tá? Acontece também, às vezes, de você ter uma operação cancelada na corretora e o HB não ter atualizado a nota. Então, a importância de conferir ali no extrato, saiu uma operação de 3.320, lá no programa, tá lá, 3.320 uma nota. No extrato, teve um estorno de uma nota de 3.320 e uma outra nota de 4.320 que seria certo. Opa, peraí, então essa nota de 3.320 no sistema está errado, certa é a nota de 4.000? Ligar para a corretora, cadê essa nota de 4.000? Então, o que o Joel tinha passado, né, da questão de que é moroso esse processo, da forma que eu vou passar aqui, vai ficar mais moroso ainda, porque é a forma assertiva, é a única forma que vai te dar a segurança de que você não vai estar colocando dados errados na declaração anual, tá? No extrato também existem lançamentos manuais que você tem que fazer nos softwares, tá? Que são os IPOs, né? As taxas de BTC, que é quando você opera vendido, o direito e exercício de subscrição, você tem que estar fazendo isso de forma manual no sistema. Se você liquidar antecipadamente alguma operação de termo, isso tem que ser feito de forma manual. E exercícios de opção de BMF, isso tudo tem que ser feito de forma manual se você optar por manusear um software, tá? O meu papel aqui é te dar as informações de como que o seu IR vai estar completamente correto e seguro, tá? E aí, você, dentro aí do seu universo, dentro aí do seu foco, das suas estratégias, do que você está buscando para você, é que vai optar por, não, eu prefiro manusear uma calculadora, eu prefiro passar por esse processo moroso, mas é uma forma aí de eu matar meu tempo, né? Ou se você quer focar realmente nos seus investimentos, se você quer focar na sua empresa, na sua profissão, na sua família, no que foi importante para você, e deixar que uma contabilidade especializada em bolsa faça isso tudo para você. O passo 4 seria confrontar a posição em carteira da corretora com a posição em carteira do sistema. Esse aí, vamos dizer, é o tira-teima, para ver se realmente o cálculo está funcionando, né? E, por último, a conferência e responsabilidade é toda do investidor quando você assume estar fazendo isso. Então, isso aí é, vamos dizer assim, mais um pezinho nas costas aí, mais uma responsabilidade que você teria que assumir caso você vá fazer os seus cálculos. No caso de você estar com a IRA Invest, de você ter o seu IR todo resolvido por nós, a responsabilidade é toda nossa. Até hoje, 100% de todos os investidores que chegaram até nós, nenhum deles teve problema com a Receita em relação ao IR de bolsa, exceto alguns que resolveram fazer de um período para frente. Então, assim, o período que a gente fez não teve problema, mas o período para trás que ele não fez com a gente, ele aconteceu de ter problema, tá? Então, o ideal é fazer o período completo, mas o importante mesmo é começar. Ah, eu estou inseguro, não sei se eu fiz certo, quero começar a partir de agora. Ok, vamos começar, mas você sabendo que você está correndo um risco para trás. Ah, não, quero dormir tranquilo, quero tudo resolvido. Resolve isso para mim que eu vou estudar mais bolsa, eu vou fazer outras coisas. Aí a gente faz o período todo para vocês. Vamos lá. Passei por todos esses pontos. Agora vamos para uma dica de planejamento tributário. Ela é uma dica rapidinho, deixa eu passar um olho aqui no bate-papo. Zé Mário, bens e direitos, a gente vai falar lá na parte de declaração. Maciel também, vamos falar lá na parte de declaração. Edson, venda de 19 mil em ações à vista e 5 mil de mercado futuro, você vendeu 24 mil, os seus lucros não são mais isentos, sejam em operações à vista ou em mercado futuro, o que vale é a venda do mês, a soma da venda do mês, tá? Há uma controvérsia aí, alguns softwares que trabalham só com a venda do mercado à vista, já vi gente cair na malha fina por isso, tá? E ter que fazer defesa judicialmente, nem sei se no final da defesa ganhou ou não, então, o certo é a gente trabalhar da forma mais segura, da forma mais prudente, para que você não tenha nenhum risco com a receita, para que você opere tranquilo, certo? Podemos avançar aí, pessoal? Vocês podem me dar um ok? Assim que terminar o planejamento, a gente já vai para a declaração.
O Fernando fez uma pergunta interessante, se tem como resgatar o IR depois de pago. Fernando, o último slide da nossa palestra aqui vai ser exatamente isso. Se você pagou algum IR indevido, há como pedir restituição, sim. Existe um processo de PERDICOM que a gente vai entrar para você na Receita Federal. Primeiro, a gente vai refazer os seus cálculos, né, para poder chegar nos resultados. E aí, vamos pedir a restituição daquilo que você pagou errado, sim. Em 100% dos casos, a gente conseguiu a restituição. Ela, por vezes, ela é demorada, por vezes, ela é rápida. Isso aí, a Receita, ela não dá um prazo certo. Então, teve gente que recebeu em 6 meses, tem gente que recebeu em 3 anos, né? E a Receita, na verdade, ela tem até 5 anos para poder te reembolsar. Mas todos os nossos clientes não passaram de 3 anos. Alguns com 6 meses receberam o IR que pagaram errado, tá? Então, a gente soluciona tudo para vocês em relação a isso. Bom, vamos lá. Operações de dica de planejamento tributário, tá? Isso aí é mais uma reflexão para vocês fazerem. Sua casa, seu carro, suas ações valem quanto? Porque as ações, pessoal, ela é um bem. Ela é como se fosse a sua casa, ela é como se fosse o seu carro, né? Então, se você vender hoje as suas ações pelo preço de mercado, né? Se você vender hoje a sua casa, o seu carro, abatido dos custos aí, por exemplo, no carro, com o despachante, com o Detran, né? Dos impostos aí da sua casa, do ganho de capital, as suas ações, isso representa quanto em dinheiro disponível? Qual é o seu capital hoje? Em cima disso, dá para fazer um excelente planejamento tributário. Principalmente para quem tem ações que comprou a um valor bem baixo e que não esteja operando regularmente na Bolsa, a gente tem um serviço de planejamento tributário para poder diminuir o IR dessas ações quando você vier a resolver vendê-la. A gente usaria a isenção e a venda até 20 mil, né? A gente aconselharia fazer algumas operações para que você levasse o custo dessas ações e na hora que você fizesse a venda, o lucro fiscal fosse considerado menor para você pagar menos IR. Então, para quem aí tem ações aí com custo baixo e que não está operando até 20 mil, esse planejamento tributário, ele é bem interessante. Vamos lá, para o X da questão. A galinha dos ovos de ouro. Quem realmente te protege? A declaração anual. É ela que vai te deixar seguro. Não adianta você pagar IR, não adianta você ter uma calculadora, não adianta você ter sido isento, não adianta você ter tido prejuízo e achar que ali morreu. Ah, não, parei de operar, tive prejuízo, não quero nunca mais ver a bolsa, depois eu volto com mais foco e tudo. Não adianta nada. Se você está achando que você vai parar seu prejuízo ali, você está muito enganado. Você vai aumentar o seu prejuízo se você, na declaração, não informar as suas operações na Bolsa de forma correta, tá? Então, lembrando, gente, grava essa frase aí. O primeiro IRRF que você já teve ali na Bolsa, de uma venda de operação, pá, é o seu carimbo. Não é mais isento de declaração. Tem que enviar a declaração, tá? E o que eu tenho que preocupar com a declaração? Nada mais, nada menos do que 9 pontos importantes que não podem deixar de ser considerados, analisados e preenchidos, se necessário, na declaração anual. Então, seria a renda variável, né, que seria o menu renda variável na declaração. O Joel até abriu o programa da declaração. Opa, desculpa aí, o áudio falhou. O Joel abriu o programa da declaração na palestra dele, mostrou até onde é o menu ali, né? É bem detalhado mesmo. Isso aí enche a cabeça, tira o foco do que você está aí se propondo, que é prosperar na bolsa, né? Que é ganhar, ver o seu dinheiro se multiplicar na bolsa. Então, a importância de vocês saberem como que o trabalho é detalhado, como que ele é moroso, como que a coisa tem que ser feita muito correta, para não ter nenhum problema com a receita. E a Erinvest está aí para poder te proteger com um custo de menos de R$ 100 por mês. Nós temos plano, inclusive, que é menos de R$ 80 por mês, para poder você estar seguro e focado nas suas operações e não precisar se preocupar com esses 9 itens aí, além das preocupações com os cálculos, né, com
a conferência e da documentação dos cálculos, quem tem um software, não quer se preocupar ou não quer ficar inseguro com o contador, que às vezes recebe ali a documentação e simplesmente transcreve, às vezes faz só esse aqui, ó. Tem muito contador, tem muita gente que já caiu na malha fina, que a gente resolveu o problema, porque o contador simplesmente preocupou com isso aqui, só a renda variável. Ele não preencheu o rendimento isento, nos bens e direitos colocou pelo valor errado, esqueceu de colocar o saldo de conta corrente da corretora. Quando a pessoa vira um ano virada, né, que é quando ela está ali, por exemplo, negativa, entrou negativa para depois comprar, e aí não preencheu em dívida e ônus. Então, assim, são diversos erros passíveis de cometer quando a gente não domina, né, quando o contador, quando você, investidor, se for fazer a sua declaração, não dominar realmente o preenchimento dos cálculos, dos resultados de bolsa na declaração anual. Então, em renda variável, você vai ter que preencher os resultados mensais do IR, né? Ou seja ele prejuízo, seja ele o IR que você recolheu, o IRRF retido. Em rendimento isento não tributável, você tem que colocar o lucro isento, tá, gente? Olha aqui, ó, de novo, rendimento isento, tem que pôr na declaração. Bens e direitos, você tem que colocar todas as suas ações pelo custo da média ponderada. Você não coloca o seu carro lá pelo valor que você comprou? A sua casa ali pelo valor que você comprou? Né? Se você comprar uma lancha ali pelo valor que você comprou, mesma coisa as ações. Tem que ser pelo valor de comprar, e não o valor do mercado de hoje. Então, se você comprou uma ação a R$10, ela batida da taxa de emolumento, liquidação, corretagem, né? Essa compra aí acabou saindo por R$11, você vai colocar na declaração ela a R$11. E aí, se você comprou essa ação no ano e nessa outra compra aí, essa ação saiu a R$22, você vai fazer o custo da média ponderada. Eu tenho 100 ações a R$11, 100 ações a 22, faz o custo da média ponderada. Então, essa ação, na verdade, virou o ano com a média ponderada aí, 11 mais 22 dividido por 2, 33 por 2, 15, R$16. Seria R$16. Então, esse bens e direitos aqui, aonde que está o erro muito comum? Pegar o informe de rendimento da corretora, que vem pelo preço da ação no dia, e colocar por esse valor. E aí você pode cair na malha fina por isso. Então, esse custo da média ponderada é muito importante. Em bens e direitos, colocar o saldo da conta corrente da corretora, igual você coloca um saldo de conta corrente que você tem num banco comum, um saldo de poupança. Em dívidas e ônus, como eu disse, as posições negativas, caso você virou o ano com alguma ação vendida. Em rendimento de tributação exclusiva e definitivo, os juros sobre capital. Rendimentos isentos e não tributáveis, os dividendos. Rendimentos isentos e não tributáveis, a bonificação. E, por último, imposto pago retido e IRF acumulado de operações comuns, para que você possa compensar ele no ano seguinte, esse RRF. Se você não preencher esse campo, você perde o direito de compensação, tá? E aí, o seguinte, pessoal, virou o ano, está com prejuízo? Se não preencher a declaração anual, além do risco de ser multado pela Receita, que está achando que você teve lucro, porque você teve IR retido na venda, ela não sabe se você teve prejuízo. Se você não fizer a declaração anual, lá na frente, quando você tiver lucro, você não pode abater o prejuízo. Então, mais um motivo aí para você fazer a declaração anual de forma correta, com quem entende, com quem tem experiência. Vamos lá, então, para a dica da notificação, que foi até, eu não lembro o nome de quem perguntou, né, se tem como restituir o IR pago errado. Tem, mas o ideal é o seguinte, se você receber alguma notificação da Receita, não paga, não paga. Procura a Irinvest, nós vamos regularizar a sua situação, vamos informar para a Receita que aquilo ali está errado e você vai pagar só sobre o valor certo, tá? Tem gente com prejuízo que a Receita está achando que tem lucro e manda a DARF para o investidor e ele vai lá e paga. Se você pagou, não preocupa. A gente tem o trabalho de restituição, tá? A gente vai revisar todos os seus cálculos, a gente vai efetuar eles, vai retificar suas declarações. Gente, anos para trás, devem ser corrigidos, tá? A contabilização, ela é contínua. Se lá atrás você teve um prejuízo de 20 mil,
você vai carregando esse prejuízo durante os anos, a gente vai retificando suas declarações para que você compense esse prejuízo agora, tá? Se lá atrás você pagou um IR errado, a gente vai retificar essa declaração, vai correr atrás desse IR para você. Ai, Alice, não preenchi nada, não fiz nada, mas graças a Deus ainda não recebi nenhuma notificação, não recebi nada. O que eu faço? Antes tarde do que nunca, né? Então, vamos lá, vamos regularizar essa situação. Manda a documentação toda para a gente, o Adriano, nosso gestor de negócio, vai estar te orientando aí a tudo que tem que ser enviado, tudo que tem que ser feito, tá? O prazo do IR está em cima, então, em breve a gente já está até, inclusive, fechando os nossos planos para abril, porque a demanda é muito grande, e aí, próximo mesmo, aqui daqui a poucas semanas, a gente já não vai conseguir mais entregar as declarações no prazo, o que a gente vai pedir vai ser para o cliente, para o investidor, né, tá mandando a documentação, a gente vai enviar a declaração e depois vai retificar para você, tá? Dá para retificar, então, assim, fica a dica, pessoal, não deixem de entregar a declaração. Ai, não deu tempo de eu fazer o cálculo, não deu tempo de eu fazer isso. Faz o seguinte, entrega a declaração ali com seus dados pessoais, a sua renda assalariada ou as suas ações de empresa, se você é empresário, coloca ali seus dados básicos para você não pagar a multa de atraso de entrega da declaração, manda a documentação para a gente, que a gente vai fazer os cálculos e aí a gente retifica para você. Ou até mesmo a gente envia e depois retifica para você, tá? Mas entreguem a declaração. Seu primeiro IRF já te obrigou a entregar a declaração. Entregue, e aí, como está em cima do prazo, depois a gente retifica para você, ok? Então, tá aí, entregue e retifique as declarações. A Receita está de olho aí, ó, o IRRF, que é retido nas vendas, é onde a Receita te enxerga, e a Receita não sabe os seus custos de compra. O valor que você for notificado com DARF é arbitrado, e aí eu vou deixar um videozinho para vocês. Espera aí. Não sei se o áudio vai funcionar, mas vamos tentar aqui. Se não funcionar, tá? É um vídeo aí do nosso site mesmo, que mostra mais ou menos a situação atual dos investidores hoje. Vamos lá. Bom, tá aí, né? Esse foi o vídeo. Opa, parece que ele está repetindo. Deixa eu dar um pause aqui. Vou responder duas perguntas que eu selecionei. Já estamos aí passando 10 minutinhos, né, pessoal, da apresentação. Vou responder aí duas perguntas que eu achei bem interessante. Na posição em carteira, as ações elas têm que ser informadas uma a uma. Então, por exemplo, quem tem aí muitas ações, né, tem que estar detalhando uma a uma. Cada ação é como se fosse um carro. Você tem que informar cada carro ali com as informações de cada carro, tá? Se os prejuízos com mais de um ano de carência. Bom, o prejuízo, Maciel Garcia, mesmo que ele
Se ele tiver sido informado, se ele tiver sido calculado certo, em primeiro lugar, e informado na declaração anual, você pode compensar ele com prazo indeterminado. Agora, se você não informou ele na declaração anual, por exemplo, agora em 2018, eu só consigo retificar declarações de 2012. Se você teve um prejuízo lá em 2010 e ele não foi informado na declaração, você já perdeu, porque eu nem consigo retificar essa declaração mais para você aproveitar. Por isso a importância de fazer a declaração também. Às vezes você vai dar um tempo na bolsa, e aí você quer compensar esse prejuízo, você informou na declaração lá atrás, você pode compensar, tá? O Zé Mário está perguntando se dívida e ônus, né, declaro posições negativas, o que significa isso, prejuízo, aluguel. Zé Mário, é quando você vende uma ação, né, vamos, se você vender uma ação no dia 20 de dezembro, e aí você fez um contrato de opções, né, para você entregar essa ação aí só em janeiro, né, um contrato de opções aí. E aí você virou o ano com essa ação negativa. Então, seria um dívida e ônus. É uma dívida que você tem de entregar essa ação no ano seguinte, tá? Bom, pessoal, eu acredito que. Bom, deixa eu só ver uma última pergunta aqui do José Gomes. Recolhi DARF, período de apuração 31/12, pagamento efetuado 29. Isso no day trade. Porém, até o final de 2017 não teve lucro. Não entendi sua pergunta, José Gomes, mas olha só, pessoal, a gente estendeu o horário. Agradeço a participação de vocês, tá? Parabenizo vocês a estarem buscando informações sobre o IR de Bolsa. Isso é uma parte importante para você se tornar um investidor de sucesso, para você conseguir ter foco nas suas operações. Lembrando que a Bolsa de Valores, ela é esse desenho aqui, ó. Ela é uma oportunidade que você entra, pega e ela vai se apagando. E você se propor, ou você deixar o IR para trás, pode ser uma oportunidade perdida, né? Ainda mais num mercado tão volátil, um mercado que tem tanto a se aprender aí, tem tantos gurus de tantos anos aí que dão cursos, ensinam, tantas recomendações maravilhosas da Folio, né? Vários resultados positivos, sucesso total. E aí, às vezes, você vai perder uma oportunidade ali porque está preocupado com o IR, porque está preocupado com outras coisas. Então, eu acho que que a gente pode fazer de uma reflexão aí, que ser inteligente é saber a hora de mudar o degrau em que estamos pisando. Invista em você. Se hoje você está operando na bolsa, você já mudou um degrau da sua vida, né? Você já está aí preocupado em fazer os seus investimentos. E lembrando que o pato nada, o pato anda, o pato voa e o pato não faz nada direito. E aí você? O que você vai optar, né? Vamos aí resolver o seu IR de bolsa para que você fique focado nas suas operações, nos seus negócios, nas suas prioridades aí da sua vida, tá, pessoal? Foi um prazer. Alice da Ira Invest. Adriano Linhares é nosso gestor de negócios. Podem entrar ali no site, ele está mandando aí o nosso e-mail também. Ele vai dar assessoria total para vocês aí do que precisa ser necessário para que vocês fiquem tranquilos em relação ao IR de bolsa, tá? Um grande abraço aí para todos, sucesso, tá? Desejo vocês excelentes traders, que vocês continuem aí nessa caminhada, faz parte perder para poder ganhar, tá? Na bolsa, e sempre revisar a sua estratégia. Para revisar, tem que estar com os cálculos em dia, os resultados em dia, para você saber no que está ganhando e no que não está. Tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Agradeço novamente a equipe da Folha, o Hamilton, Joel. Obrigado, Alice. Beleza, ótimo. Eu agradeço também, Alice, pela presença, pela participação, esclareceu muitas dúvidas. Agradeço você, agradeço a todos que estiveram presentes. E assim, o pato, como é que é? O pato nada, o pato anda, e o pato voa, e o pato não faz nada direito. Então, que a gente não seja um pato, né? Deixa o imposto em dia para você não ter preocupação com isso. Que você se preocupe em ganhar dinheiro, essa é a nossa preocupação. Ganhar dinheiro de forma consistente, com paciência, seguindo as recomendações da Folha, né, pensando no longo prazo, tá bom? Que a gente consiga depois ter a nossa independência financeira e, quem sabe, ficar rico aí, tá? Então, agradeço o pessoal que assistiu e que a gente seja o maior pagador de imposto de renda do mundo. Essa é a ideia. Ah, puxa, não quero pagar imposto de renda. Se você não está pagando imposto de renda, é porque você não está ganhando dinheiro, né? E o que a gente quer? Ganhar dinheiro. Então, não liga se você está pagando imposto.
Você está ganhando dinheiro. Então, que a gente seja o maior pagador de imposto de renda do mundo, que aí nós vamos estar muito ricos. Falou tudo, Hamilton. É isso aí. Obrigado a todos. Boa noite. Espero que a gente tenha contribuído aí com ensinamento sobre imposto de renda aí para vocês, tá bom? Obrigado, Alice. Obrigado, o Adriano também. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.